Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, agradeço a Fundação Pro Memória, meu primeiro contato oficial com São Caetano do Sul. Fico muito feliz de poder contribuir com esse evento, que é bastante importante para todos nós e, enfim, as possibilidades são mesmo imensas. Depois da fala do professor Alfredo, eu acho que fica bem mais fácil a minha fala, porque eu vou falar um pouco da minha experiência e dos últimos trabalhos particularmente de um último trabalho que eu fiz aqui no ABC, que acabam ilustrando um pouco das possibilidades disso que o professor acabou de nos apresentar, né? Alguns anos atrás, quando eu estava para me formar na faculdade, eu precisava desenvolver um projeto para licenciatura, umas aulas na escola para me formar na licenciatura e desenvolver um trabalho, comentar sobre isso, enfim. Todo mundo faz licenciatura, tem que fazer. E eu acabei escolhendo uma escola de Santo André para desenvolver um trabalho com os alunos, e como essa ideia de patrimônio cultural, preservação do patrimônio cultural, o que era o patrimônio cultural, já vinha me incomodando há algum tempo, eu resolvi trabalhar isso com os alunos. Dividi os alunos em grupo, alunos de terceiro colegial, do curso noturno, e pedi que eles identificassem o que eles julgavam ser um bem de valor histórico, um bem de valor cultural importante na cidade, no espaço que eles vivem cotidianamente, e pedi que eles me explicassem o porquê da escolha e, enfim, justificassem. Essa experiência se revelou muito rica, porque a partir da experiência dos alunos, quando você usa um elemento da experiência cotidiana deles, fica muito mais fácil de se discutir um conhecimento em cima. Eles absorveram a ideia rapidamente e me trouxeram trabalhos belíssimos. E um mero estagiário, eu fiquei na época muito feliz com esse resultado, mesmo porque vários professores de várias disciplinas diferentes acabaram aproveitando esse trabalho que eu desenvolvi com a professora de História nas suas atividades dentro de cada disciplina, dentro da escola. Essa coisa cresceu na minha cabeça, o que é o patrimônio, quem decide o que é patrimônio, políticas de preservação de patrimônio, e isso foi me incomodando. Hoje eu faço uma pesquisa no mestrado sobre políticas de preservação de patrimônio cultural edificado sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Então, tenho visto cada vez mais como a memória, como os espaços de memória na cidade acabam sendo, de fato, espaços de disputa política mesmo, né? Enfim, eu penso, como cidadão do ABC também, como bernardense, eu moro em Ribeirão Pires há muitos anos, o que é esse ABC, né? E por que a gente tem de patrimônio cultural e o que é feito para se preservar esse patrimônio cultural, quem decide, quem aponta, quem elege o que é esse patrimônio cultural. Então, antes de falar mais especificamente do meu trabalho do ano passado, que tem muito a ver com a fala do professor, eu queria passar um panorama do que existe de políticas de preservação de patrimônio no ABC hoje. Tombamentos federais, existe um só, né, do IPHAN, tombou a Vila de Paranapiacaba recentemente, é o único bem com proteção em nível federal que nós temos. Tombamentos estaduais, nós temos a Vila de Paranapiacaba também, tanto a vila quanto a paisagem no entorno, a mata inclusive, a Serra do Mar, o Parque Estadual da Serra do Mar, o Ara São Bernardo, a Vila da Baronesa, que era um lugar de criação de cavalos, enfim, preservada tanto como uma área verde quanto pelos equipamentos do Aras, né? A Estrada do Lorena, os monumentos dos antigos caminhos do mar, e a Igreja Nossa Senhora do Pilar, de arquitetura bandeirista, em Ribeirão Pires também, que já foi um pouco alterada, e a Casa do Barão de Mauá, onde funciona o Museu Municipal de Mauá hoje. Esses são os tombamentos que nós temos em nível federal, aqui na região do ABC. Dos conselhos municipais, que é o tema que eu pesquiso, existem conselhos nas cidades de Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires já existiu um conselho, embora esteja inativo, e Mauá possui também um conselho bastante ativo, com o primeiro a registrar manifestações
conhecido como patrimônio imaterial, né, com Sambalenço, os catireiros e, se não me engano, os violeiros de Mauá. São Bernardo tem 21 bens tombados, Santo André tem mais de 10, imagino, e poucos deles são relacionados ao trabalho, à migração, que são essas coisas que caracterizam o ABC. Não existem quase bens vinculados à memória da indústria e do trabalho, em nenhum dos concelhos. São Bernardo tem 3 bens tombados relacionados à indústria e Santo André tem 1 bem relacionado à imigração. O resto são casas antigas, igrejas, bens públicos, enfim. Fico pensando que ainda é muito insuficiente o que nós temos de políticas públicas de preservação e ainda muito distante da população, muito distante daquilo que meus alunos me apresentaram como o que eles entendiam ser, dentro do seu cotidiano, o patrimônio cultural, o patrimônio, o valor histórico, enfim. Temos algumas iniciativas locais, temos muitos memorialistas que geralmente estão ligados às casas de cultura, aos museus aqui da região, como o GIPEM, o Instituto do Patrimônio do Grande ABC. O próprio jornal Diário do Grande ABC, durante a década de 80, se engajou muito nessa questão da preservação do patrimônio, embora hoje isso não esteja da mesma maneira. E recentemente, Ribeirão Pires, os cidadãos mais velhos da cidade, que reúnem acervos sobre a história da cidade, fundaram a Associação Pro Memória de Ribeirão Pires, e eles ainda estão no começo, mas já tem algumas ações importantes feitas, já existem umas publicações de alguns dos membros. Enfim, são iniciativas que nós podemos perceber da sociedade de uma forma organizada. Bom, dentro dessa experiência que eu mencionei com os meus alunos, eu tive, no ano passado, a oportunidade de participar de um projeto patrocinado pela empresa Solvay, de Santo André, para fazer um levantamento sobre manifestações artísticas e culturais em algumas cidades. Então, foram escolhidas as cidades de Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e Santo André. E eu fiz aproximadamente o que eu tinha pedido para os alunos fazerem naquele ano, quando eu ainda estudava, quando eu ainda estava na graduação. Fui eu mesmo procurar as histórias que eu achava, que eu queria encontrar, que eram importantes, e as manifestações de memória, através da arte, que nós temos disponíveis, que podem vir a servir muito para a formação de conhecimento nas universidades, enfim. Desse trabalho resultou um livro. Esse livro foi distribuído gratuitamente para todas as escolas públicas da região. Eu trouxe um para a Fundação Pro Memória hoje, está aqui, para dar de presente, para ser aproveitado por aqui também. Infelizmente não pega todas as cidades do ABC, que seria o projeto ideal, pegar as 7 cidades do ABC, fazer esse levantamento nas 7 cidades e formar um livro. Não pretendi fazer de forma alguma um inventário das manifestações culturais e artísticas nesse livro, não existia fôlego nem tamanho para isso. O projeto seria muito mais extenso, muito mais longo, demandaria muito mais profissionais envolvidos, enfim. De qualquer maneira, eu acredito que que ele seja uma contribuição bastante importante. Eu mesmo fiquei bastante impressionado com os resultados que eu fui encontrando. Eu saí de fato de porta em porta, batendo, conforme eu ia identificando movimentos artísticos ou culturais. Entrevistei muitos memorialistas também. Fiquei bastante impressionado com o resultado final, quando reuni todo o material do trabalho para redigir o livro. A variedade e a riqueza e a qualidade dessas manifestações aqui no ABC são impressionantes, são surpreendentes. Vou falar brevemente sobre alguns exemplos que eu tive ao longo do trabalho. Alguns estão no livro, outros não couberam no livro, enfim, tive que fazer algumas escolhas. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu trouxe as imagens de um ferroviário de Paranapiacaba. O avô dele foi funcionário, os avós paterno e materno foram funcionários da ferrovia. O pai dele foi funcionário da ferrovia em Paranapiacaba, ele se tornou funcionário da ferrovia, foguista também. Conhece trem como ninguém. Foi difícil encontrá-lo, foi difícil ter acesso para conversar com ele e tal. Ele chegou a publicar charges numa revista chamada A Ferrovia,
da Associação dos Ferroviários e Engenheiros da Estrada de Ferro, né, da Rede Ferroviária Federal. A qualidade técnica do desenho, vocês fala por si só, vocês podem... ele fazia piadas sobre questões de aposentadoria, questões do dia a dia do trabalho dos ferroviários, né, na página dessa revista, que era lida por ferroviários, engenheiros, enfim, funcionários da ferrovia. Ele está dizendo no quadrinho de cima: estou de folga hoje, ia sair do trem às 7, mas perdi a hora. Papo furado, Zé Mário, da tua casa não se vê o relógio, não? Tu não quer sair? Tu não queria sair, isso sim. E aqui embaixo ele diz: ouvi dizer que vão reformar a Serra dos Brequinhos. Não vai ser mais sistema de cabos. Será que vamos viver para ver? E aqui ele responde: e dizem que também a capacidade de carga será de 600 toneladas e vão começar logo os trabalhos. Ao fundo se vê a estação antiga de Paranapiacaba, aquela que foi incendiada em 81. E embaixo eles estariam na passarela, virando para o lado da serra aqui. Esse prédio seria onde hoje é o Museu do Funicular. Então, um diálogo do dia a dia dos ferroviários, ainda na década de 70, enfim. Bom, o papo continua, né? Sabe, Newton? Eu fico aqui olhando esse pátio, essa casa de máquinas assim, tudo parado, e me lembro de como tudo isso era movimentado. Trabalhei aí, sabe? Sinto uma tremenda saudade daquele tempo. A ferrovia já não funcionava mais, né? No caso desse quadrinho. Mas ouvi falar que a chefia aí era muito rigorosa e por qualquer motivo suspendia o funcionário por alguns dias. Mesmo assim, você gostava? E ele diz: gostava. Naquele tempo, trens andavam no horário. Se um trem saísse de São Paulo até Santos e atrasasse 5 minutos, alguém pagava. Algum funcionário, claro. E agora veja, hoje nem trem temos mais. Isso é progresso? Então, ele é um artista refletindo sobre o passado e o presente, sobre essa transformação que a gente pode ver. Uma vila que acho que todos concordam que tem valor histórico importantíssimo para o ABC, feita em função da ferrovia, para trabalhadores da ferrovia, que hoje não existe mais trem de passageiros, né? Uma vila que estava no meio do caminho entre Santos e São Paulo. Existiam moradores da vila de Paranapiacaba, ferroviários, trabalhadores, que estudavam em Santos. Em 45 minutos de viagem estavam em Santos, iam lá para fazer compras, passavam um dia e voltavam, enfim. Se vivia muito bem na vila de Paranapiacaba na época que a ferrovia funcionava. Olhe, por exemplo, esse relógio atrás de você. Era o orgulho de Paranapiacaba. E agora veja, faz 5 anos que marca 9 horas e 15 minutos. Né? Isso ele deve ter escrito no meio da década de 90, hoje o relógio funciona, mas não vem tanto ao caso a discussão. E a historinha dele, né, uma serra cheia de vida, isso é um dos túneis da descida da serra, está cheio de vida selvagem hoje. Né? Ele saiu filmando com o cunhado dele, andando pelo ferrovia e filmando. Ele fez uma espécie de documentário caseiro, assim, muito interessante. Que ele vai explicando, vai contando a história da ferrovia da época que ele lembrava, né? E ele mostra bem como é que está. Chegou a cair um pontilhão, inclusive, no meio da serra, enfim. Esse é um dos exemplos mais especiais de uma das histórias que eu consegui reunir nesse livro. Depois, quando eu conversei com o Zé Mário de novo, ele me comentou que a netinha dele, que estuda numa escola pública de Paranapiacaba, procurou o livro desesperadamente porque ela ouviu dizer que o avô dela estava no livro, né, contando as histórias da vila de antigamente. Fico feliz que ela tenha consultado o livro. Eu cheguei a fazer algumas oficinas com professores, né, da rede pública de ensino para que eles usassem o livro como instrumento de trabalho em sala de aula, usassem esse conteúdo e também estimulassem os alunos a trazer esse tipo de conteúdo também, porque eu sei, como o professor Alfredo falou, as possibilidades das pesquisas que o aluno pode fazer a partir da sua experiência pessoal, a partir da história da sua família, a partir das caixinhas de sapato que temos guardadas em casa, com fotografias, com recortes, certificados. Existe muita coisa que dá para ser usada, que dá para ser pensada e que serve tanto para a educação quanto para a formação de conhecimento em cima disso. Tem outros grandes exemplos para falar. Mauá tem manifestações importantíssimas. Durante a década de 70 se formou um grupo de escritores, colunistas de jornal, poetas, enfim, que faziam espécies de oficinas. Eles se reuniam, faziam saraus, recitavam em praça pública, sofreram a repressão da ditadura. Às vezes eles faziam alguns saraus na Praça 15 de Novembro, lá no centro,
com a polícia militar, ou agentes do DOPS infiltrados por ali, enfim. E com aquela coisa, né, linguagem poética, as formas da arte desvencilharem da censura naquela época, enfim, trabalhos belíssimos. Essa turma, alguns morreram na ditadura, alguns desapareceram, alguns foram presos, alguns conseguiram permanecer ativos e hoje continuam conduzindo oficinas de poesia, de literatura em escolas públicas, na biblioteca municipal, abriram uma editora em Mauá, conseguiram produzir alguns autores locais que foram reconhecidos internacionalmente, enfim. Tem bastante material e bastante reconhecimento fora, e aqui geralmente nós não conhecemos essas pessoas. Em cinema, principalmente a partir dos desdobramentos do teatro, não preciso mencionar como a história do Teatro Municipal de Santo André é importante e bonita, um movimento popular, um movimento da sociedade que conseguiu, junto à administração pública, fazer com que, dentro do projeto do Centro Cívico, fosse feito um teatro para oferecer opções culturais, opções Imaginem, o teatro naquela época era um grande veículo de crítica social, de reflexão social. E a comunidade conseguiu fazer com que o Centro Cívico, que é um dos maiores exemplares de arquitetura moderna do país, contemplasse um teatro feito para a comunidade, né? E a profissionalização decorrente das atividades do GTC, do Teatro do SCAS, enfim, Sônia Guedes, Antônio Petrin e vários outros. O teatro ainda tecnicamente, a construção do teatro é uma das melhores do país ainda, com jogo de 3 palcos, iluminação, acústica. É um patrimônio, sem dúvida, da região aqui do ABC. Temos curtas-metragens produzidas na década de 70 em Rio Grande da Serra. Quem diria, né? Poucas pessoas devem conhecer Rio Grande da Serra, e lá na década de 70 já se produziam, a partir de um trabalho de escola, um curta-metragem em 8mm, feito com sonoplastia. Foi uma espécie de oficina que os alunos tiveram a iniciativa de fazer. E hoje existe um projeto social com lei de incentivo, chama Curta Química e Natureza, que todo ano as 10 escolas de Rio Grande da Serra e a escola pública, né, de Paranapiacaba, existe um concurso de redação. São escolhidas, acho que, se eu não me engano, uma ou mais redações por escola, e os alunos, autores das redações, são convidados a participar junto com uma empresa especializada de cinema, da produção cinematográfica baseada na sua redação. Então eles participam desde da composição do roteiro, né, a partir da redação, passando pela filmagem, pela produção, e depois a pós-produção, ilha de edição, direção, enfim. Eles põem de fato a câmera na mão. Está na internet, tem alguns vídeos produzidos por esses alunos na internet, no site do projeto, e alguns desses curtas já foram premiados também em festivais nacionais e internacionais, pelo caráter, enfim, que é socioambiental. Todo ano eles escolhem um tema que tem a ver com desenvolvimento e preservação, sustentabilidade, enfim, e os alunos fazem ou documentários, ou ficções, ou pequenas histórias narrativas, e tem um trabalho muito rico feito em cima disso, já arquivado ano a ano em DVD. Em música, encontrei manifestações tão diversas, desde o sambalenço, por exemplo, em Mauá, que é uma forma de samba paulista, dedicada a São Benedito, de uma maneira passada de geração em geração por uma mesma família, que não se encontra em lugar nenhum. Existe um documentário feito também pela Ana Paula Quintino, em DVD, até as bandas de garagem na década de 80, em Santo André, no projeto Rock em Rua, que foi da prefeitura. Surgiram várias bandas que acabaram se destacando no cenário da música nacional mais para frente, ao longo da década de 90. E depois o movimento hip hop em Santo André acaba como expressão de classe, da periferia, enfim. Eles conseguiram também bastante reconhecimento internacional na comunidade hip hop, tanto pela pintura, quanto pela dança, quanto pela música também. Eu queria só terminar com uma frase do Fernando Pessoa, com uma passagem de um poema do Fernando Pessoa que muito me inspirou quando eu fui fazer esse livro, eu mesmo sendo cidadão aqui do ABC, que ele diz que o Tejo não é o rio mais belo do mundo, porque não é o rio que passa pela minha aldeia, né? Então eu resolvi nesse livro, e estou fazendo isso
em todos os projetos que eu tenho trabalhado aqui no ABC, tentando olhar para a nossa aldeia e fazer algo mais por ela. É isso, muito obrigado.